Bom dia a todos. Antes de mais, e obrigado, João, por já me teres adiantado aqui alguma da apresentação que ia fazer. Resta-me só deixar um agradecimento à Comissão Organizadora pelo convite para assegurar a moderação desta sessão técnica, que, como disseste, tem 13 apresentações e terá cerca de 1h30. Apenas umas breves notas. Portanto, as apresentações eu pedia que tivessem cerca de 25 minutos. Eu vou fazer uma alerta aos palestrantes quando estiver a aproximar o tempo limite, e a seguir a cada uma das apresentações irá haver um momento de perguntas e respostas, pelo que deverão utilizar o chat ou, para quem tem o Zoom em português, bate-papo para formular as mesmas. Passava então desde já a palavra aos engenheiros Luís Santos, que penso que será o primeiro a intervir, e ao engenheiro Carlos Brandão, que são das empresas Leica e Brixis, respectivamente, para procederem à sua apresentação, que se designa Scan to BIM, Point Cloud Workflow to Create BIM Deliverables. Engenheiro Luís Santos, penso que está connosco. Muito bom dia. Muito bom dia. Foi um gosto, muito obrigado. Não sei se tem a oportunidade de já ver o meu ecrã. De momento, sim, já está. Ok. Consegue ver a minha imagem inicial, correto? Sim, estamos a ver o PowerPoint. Não sei se vai mudar para modo apresentação ou não. Neste momento. Exatamente, era isso que eu gostava de mostrar e, portanto, vamos mudar agora para o modo apresentação. Ok, correto, pode avançar. Muito obrigado, então. Antes de mais, um muito bom dia a todos. Agradecer uma vez mais a oportunidade que a organização do PT BIM nos dá de participarmos neste que é o maior evento BIM de divulgação de conceito e de tecnologias em Portugal. Nós temos o prazer de fazer parte deste projeto desde 2016, no momento em que lançámos o primeiro PT BIM na altura no Minho, e desde então temos acompanhado das mais diversas formas, inclusive nesta que muito nos apraz. Nós desta vez viemos na presença também dos nossos parceiros Brixis. Ambas as empresas, como sabem, a Leica, a Geosys e a Brixis pertencem ao mesmo grupo, o grupo Hexagon, e é com gosto desta vez fazemos esta primeira apresentação em conjunto. O título da apresentação, Scan to BIM, talvez já bastante conhecida, já bastante discutida nestes e noutros fóruns. No entanto, eu trago aqui umas métricas interessantes que gostava de partilhar convosco antes de passar o slide de abertura de agenda, porque acho que serve de reflexão para aquilo que tem sido a evolução dos conceitos, das novas tecnologias de captura de realidade, em particular laser scanning, que é aquilo que nos traz aqui, e deixo um pouco à vossa consideração. Se consultarem os livros de datas de 2016, a palavra scan aparecia 13 vezes. Point Cloud 8, nomeadamente nuvem de pontos em português. Em 2018, naquilo que foi 2 anos depois, já naquilo que foi o nosso segundo PT BIM, desta vez no Técnico, em Lisboa, a palavra scan aparecia, não vou pedir palpites porque se calhar não tenho tempo para isso, são 134 vezes. 134 vezes. A palavra nuvem de pontos aparecia 93. Em 2 anos, a curiosidade, o despertar e a aplicabilidade da tecnologia no âmbito daquilo que é os conceitos BIMs subiu de 13 para 134 e de 8 para 93 no que diz respeito à palavra scan e à palavra nuvem. 2 anos depois, em 2020, já temos uma secção dedicada ao scan to BIM. Portanto, em 4 anos conseguem perceber a evolução que as tecnologias tiveram e a vontade que há de integrar cada vez mais a captura da realidade naquilo que são os conceitos que eu aqui, mais em conjunto com o meu colega engenheiro Carlos Brandão de Brixis, tentaremos de alguma maneira enquadrar. Vamos apresentar o grupo Hexagon. Da minha parte da Leica Geosystems, tentarei dar aqui alguns conceitos, aquilo que é para nós o conceito de captura de realidade e a sua respectiva integração nos fluxos BIM. Deixarei depois a segunda parte da apresentação para o meu colega da Brixis. Não sei se muitos conhecem aquilo que é o mundo da Hexagon, talvez para terem uma ideia do ponto de vista relativo do que é que estamos a falar, a Hexagon tem, quer do ponto de vista do número de funcionários, quer do ponto de vista de volume de faturação, é mais do dobro do que uma Autodesk. Portanto, é uma empresa que tem como linhas de orientação principais aquilo que é o desenvolvimento de plataformas e soluções na área de aquisição de informação,
e plataformas de software que nos conduzem àquilo que é a tagline da nossa empresa, que é capacitando ou, se quiserem, de alguma forma, contribuindo para um futuro autónomo, que é aquilo que é o grande objetivo de uma empresa como a nossa, criar condições para que consigamos lá chegar. Neste caso, estamos a falar do Road to Autonomy, que no fundo é aquilo que nos guia, baseado num conjunto de plataformas de sensores ao qual a Lake Systems se engloba, e de software, no qual a Brixi está, onde possamos, em conjunto, constituir uma captura de informação da maior detalhe, da maior qualidade possível, com a maior rapidez possível, para contribuir para que os produtos, os ditos deliverables, que conseguimos obter, sejam dados e transmitidos com a maior confiança possível em tempo recorde, que é aquilo que hoje em dia precisamos. Informação, data, velocidade e qualidade. Da nossa parte, da Lake Systems, a captura da realidade, estamos a falar essencialmente daquilo que é, no fundo, daquilo que é um conceito, um contexto, um fluxo que eu consegui de alguma forma tentar reproduzir aqui. Os diversos sensores ao nível da tecnologia de captura de nuvem de pontos, os ditos laser scanners que aí estão, dão origem à captura da nossa realidade, para o qual depois é feita a preparação desses mesmos dados para que se possa pegar na informação obtida em campo, processá-la, limpá-la e prepará-la ao fundo, de que possa ser depois colocada em plataformas de modulação, que depois são colocadas em plataformas colaborativas de visualização e outras de produção e de consulta, como aquilo que é na colaboração. Isto é o nosso, se quiser, o nosso mini-BIM. É aquilo que estamos aqui a falar, daquilo que é a captura, a preparação dos dados que são capturados, a modulação, e aqui estamos claramente a falar de uma das áreas importantes em conceito de BIM, que é a produção de modelos 3D, a visualização, que não deixa de ser importante nas plataformas colaborativas, para consultar o que existe, o as-built, modelos instalados, comparação com modelos efetivos, e tudo isso é a parte importante onde nós podemos contribuir. Do ponto de vista de tecnologias para a captura da realidade, evidenciamos, como pode deixar de ser, o laser scanning. Quem me conhece, e sei que há várias pessoas aqui que já assistiram a algumas minhas apresentações, devem estar a pensar, mas aquele tipo não consegue arranjar um slide diferente. Pois, mas não vou arranjá-lo, porque eu acho que este é, de facto, o melhor que tenho para iniciar uma apresentação deste tipo e integrando laser scanning. Aqui estão todas as fases da captura da tecnologia. Temos da vossa esquerda para a direita a captura da realidade, lá temos um pedaço de tira daquilo que é a realidade naquele viaduto, a nuvem de pontos, como a segunda imagem, a captura de cotas e vetorizações e depois o modelo 3D. No fundo é disto que estamos a falar. A captura, a nuvem de pontos, a obtenção de informação diretamente da nuvem, pequenas distâncias, pequenas cotas, a vetorização, plantas, cortes, alçados, ainda em 2D, e mais tarde estamos a falar, como é óbvio, do modelo. O modelo 3D seja para as mais diferentes aplicações. Isto à vossa frente é aquilo que é o contributo da tecnologia laser scanning e o seu fluxo de trabalho completo. Aquisição, tratamento da nuvem, vetorização e modelo. A tecnologia, como sabem, permite aquela que é a caracterização de uma estrutura, okay, através da sua geometria, que nós chamamos de nuvem de pontos, e da sua radiometria, no fundo, aqui adquirida por fotografia digital. É a geometria e a radiometria, ou seja, é, no fundo, a forma e a cor. É tudo o que se trata. O laser scanning dar-lhes a forma do objeto, na realidade, naquele momento, àquela hora, tal como também a sua respectiva cor. É uma tecnologia como muitos conseguem já atualmente, aliás, basta olhar para os números que vos dei inicialmente, para poder perceber quantos que estão hoje a ouvir esta apresentação já tiveram contato com tecnologia de laser scanning em campo, tecnologias e nuvens de pontos em gabinete, serão muito certamente, podem corroborar aquilo que eu digo, que é uma aquisição ultra rápida, bastante precisa e essencialmente muito detalhada. As nuvens de pontos que resultam desse trabalho são de facto unidas, são feito um trabalho muito prévio, uma limpeza muito rápida, então exportadas para integrar aquelas são as diferentes plataformas de software. É este fluxo de trabalho que hoje aqui trazemos e é a partir daqui, no momento que é manuseamento das nuvens de pontos, para produzir alguns deliverables que depois o meu colega Carlos Brandão irá apresentar com soluções naquilo que é a Brixis. As imagens, salvo alguma coisa em contrário, que vos apresento, todas elas são nuvens de pontos, apesar de certamente muitos não poderem acreditar. Reparem nos detalhes que aqui estão expressos. Naquilo que é o seu conceito, do enquadramento com o Flux BIM, gostaria de chamar a atenção do seguinte. Sei que este
fluxo que aí vos apresento é por vós mais do que conhecido, vamos usá-lo e vamos perceber como é que a tecnologia laser scanning se integra. Na fase inicial, da parte de concepção e do projeto, é muito fácil e é muito útil, e talvez em Portugal é das áreas de aplicação BIM onde mais o laser scanning é utilizado, que é para adquirir informação existente, para quantificar quantidades também envolvidas e para dar uma envolvência topográfica daquilo que obviamente é necessário e que contribui essencialmente para o conhecimento do projeto. Dessa forma, conseguimos ter informação bastante detalhada, conseguimos identificar os erros que em documentação estão em 2D e 3D, conseguimos reduzir muito os riscos, essencialmente projetos de reabilitação, porque conhecer o que existe é essencial, e podemos também, e todos concordam, reduzir muito visitas ao local para poder, de alguma forma, complementar o que naquele dia não se conseguiu fazer, porque não tinha a documentação, porque não tinha o equipamento, ou porque me pediram outra coisa que, entretanto, eu não tinha comigo naquele dia. Tudo isso, obviamente, é algo importante. No canto inferior à direita tem uma imagem de dos muros de contenção que foram levantados porque, entretanto, a obra foi embargada, foi necessário conhecer o que lá estava, e lá está mais um exemplo muito claro daquilo que pode ser aplicado e onde o laser scanning é bastante útil. Como segunda fase, na parte de fabricação, construção e acompanhamento de evolução da obra, o laser scanning em Portugal ainda, com muita pena nossa, está muito utilizado e só agora finalmente começa a dar os primeiros passos. Porque também a construtora, no fundo, a empresa que tem nesta fase a responsabilidade de execução, também tem dificuldades próprias que poderíamos ter um outro congresso só para as avaliar, de integração de novas tecnologias, de fruto de diversos anos de evolução e de fruto de algumas coisas que é necessário integrar delas próprias, e em Portugal a construção sempre foi muito forte, sempre foi muito evoluída, e estou certo que muito em breve saberá também dar esse mesmo salto. Aqui poderemos ter também acesso à detecção de interferências, conseguiríamos de alguma forma ter a ideia de que deformações estrutural existem em alguns dos seus elementos principais aí detalhados, que análise superfície podemos fazer àquilo que são, nomeadamente, paredes, tetos e outros tipos de elementos que eventualmente, e pavimentos que poderão ser necessário avaliar, alinhamento de fios metálicos, como outras soluções. Okay? Aqui temos como principal vantagem o elevadíssimo, diria eu, rigor posicional, por exemplo, no cálculo de volumes é outro, o acompanhamento do registro do processo construtivo. As poucas empresas que usam laser scan nesta fase é isto que estão a fazer, é ter, no fundo, não uma tela final, mas uma tela parcial ao longo dos diversos momentos de obra, tornando muito mais fácil aquilo que é a captura de uma tela final. No fundo, é um processo construtivo constante que está documentado a 3D a todos os momentos. E depois podemos validar todos os elementos do projeto. Porquê? Porque as alterações existem, a necessidade de correção em obra é real e é necessário ter algum instrumento que me permita, de alguma forma, manipular esta informação, integrá-la no projeto e trazê-la de volta. Muito aquilo que já ouviram falar do BIM to Field, de gabinete para campo, e o Field to BIM, ou seja, complementar aquilo que vai acontecendo em obra e, de alguma forma, poder anexar ao meu projeto. Obviamente, isto sei que é rico a todos, este controle de custos daquilo que é o orçamento é evidente, e obviamente muitos dos exemplos que eu tenho dado são certamente uma grande ajuda para que isso aconteça. Mas, finalmente, na parte que é aquilo que é o controle de operações, aquilo que muitos hoje usam como FM, o Facility Management, curiosamente, mais no processo construtivo, já está a ser usado. No fundo, a tela final aqui eu tive a dúvida de colocar na parte construtiva ou na parte da manutenção. Na verdade, a tela final é um instrumento também de gestão daquilo que é o ativo, no seu complemento sobre as intervenções que venham a ser feitas ao longo de um período de vida. Todos sabem que construir pode demorar 10, 12, 18 meses em função daquilo que é a estrutura a que diz respeito, mantê-la pode demorar 50 anos. E, portanto, conhecer de raiz o que lá está, e documentando ao longo do período de vida do ativo como é que ele evolui, é essencial para a sua real manutenção e reduzir estes mesmos custos, porque obviamente saber onde está e como está é essencial. A proteção legal é uma consequência que deriva de todas estas. Muitas experiências que temos feito com algum software de Facility Management garante-nos a possibilidade de, em visualizadores corporativos e colaborativos, nos permitirem ter acesso à informação direta da nuvem de pontos. Ou seja, um visualizador navega virtualmente no local onde se encontra, tem pequenas marcas em equipamentos, coloca-se e clica nessa mesma marca e abre aquilo que são catálogos de objetos diretamente no software. Uma ligação direta entre o que existe no local e os equipamentos que lá estão.
Isto na área daquilo que é a operação. Tudo mais estamos a ver com os modelos 3D, a otimização das operações e a perpetuação do modelo BIM que deu origem ao projeto. Tal como vos tinha dito, e cá está uma imagem de alguns triângulozinhos que vêm aqui, umas marcas que vêm aqui também a vermelho e outras que são, no fundo, uma instalação industrial que está totalmente documentada e vai sendo atualizada ao longo dos anos com a informação. Esta era, de alguma forma, a informação que eu tinha para vos passar. Eu estou no limite do meu tempo acordado com o Carlos e por isso vou-vos agradecer o tempo que vos tomei. Era muito pouco, mas ao mesmo tempo penso que tentei traçar-vos aquilo que é a realidade atual, não deixando também de agradecer a todos vós que nos estão a ouvir a confiança que muitos nos têm dado e não deixarem de apostar nas tecnologias, não deixar de usufruir tudo aquilo que elas têm, porque é também uma forma de evoluir. Eu vou pedir então que, se não se importa, professor Pedro, passar a palavra ao Carlos. Sim, muito obrigado, Luís. E era isso que eu iria propor, passar já a palavra ao engenheiro Carlos para proceder ao resto da apresentação e logo a seguir abríamos um espaço de perguntas e respostas. E para isso peço que, ok, já está aqui a apresentação, já estamos a ver. Muito obrigado, Carlos. E, portanto, como estava a dizer, ia pedir a todos os que estão a assistir que colocassem as perguntas no bate-papo. Força, Carlos. Olá. Bom dia a todos. É com todo o prazer que a Brixis patrocina o PT BIM, o evento BIM por excelência em Portugal. Vamos continuar com o tema Scan to BIM, agora visto do lado da Brixis, mas deixem-me antes fazer uma pequena introdução. O BRICS-CAD, portanto, a Brixis é uma empresa belga criada em 2002 que tinha como objetivo desenvolver um CAD alternativo, o BRICS-CAD. A partir de 2015 iniciamos o desenvolvimento da nossa solução BIM, o BRICS-CAD BIM. 3 anos depois, a revista IEC Magazine chamava o BRICS-CAD BIM o Rabbit Killer e nesse mesmo ano fomos adquiridos pelo grupo Hexagon e a nossa solução BIM passou a ter visibilidade a nível mundial. Mas em que é que o BRICS-CAD BIM é diferente das outras soluções? Baseamos em 4 pilares que nos diferenciam das outras soluções. Usamos o formato DWG, o mesmo do AutoCAD, por ser um formato standard, facilitando a conversão do mundo CAD para o mundo BIM. Damos prioridade à geometria, com o Direct Modeling. Não impomos um workflow BIM rígido, pois queremos dar liberdade criativa aos utilizadores. Usamos a inteligência artificial para a classificação IFC, automática, automatizando dessa mesma geometria, assim como para automatizar processos criativos. E, finalmente, oferecemos um LOD contínuo, permitindo adicionar detalhe onde e quando necessário. Podemos, assim, dizer que o BRICS-CAD BIM está presente em todas as fases de um projeto. Existem hoje mais de 1.500 aplicações em todo o mundo que funcionam por cima do BRICS-CAD. Não temos tempo para vê-las todas, como é óbvio. Vamos apenas ver algumas e também falar um pouco sobre as parcerias que temos. Portanto, nós somos fundadores e o membro mais ativo da Open Design Alliance. Juntamos-nos à Building Smart em 2016 e, portanto, somos hoje certificados na importação e exportação em IFC4. A nossa compatibilidade com o AutoCAD não termina no formato EWG, usamos também os mesmos comandos, interface semelhante, partilhamos menus, paletes, rotinas Lisp, etc. Isto faz com que o utilizador de AutoCAD que queira evoluir para BIM se sinta muito confortável com a nossa solução. Podemos importar diretamente ficheiros do Revit, portanto ficheiros RVT ou Revit Families. Importamos ficheiros SketchUp, mas temos o nosso próprio SketchUp, que se chama BRICS-CAD Shape, e é gratuito. O BRICS-CAD BIM inclui ainda funcionalidades MEP básicas, que podem ser expandidas com aplicações externas, como por exemplo o AX3000, entre outras. Para os interessados no Generative Design,
Temos também uma ligação com o Rhino e Grasshopper, com resultados muito, muito interessantes. Temos funcionalidades para a área de civil, que podem ser expandidas também com aplicações externas. Duas delas estão aqui listadas. Trabalhamos com o formato BCF, portanto o BIM Collaboration Format, e temos uma parceria com a BIMtrack. Em relação ao rendering de tempo real, estabelecemos uma parceria com a Enscape o ano passado e este ano já com a Lumion e a Twinmotion. Aliás, o Twinmotion é neste momento gratuito para os utilizadores de BricsCAD BIM. Na área de estruturas, é possível comunicar com várias soluções, utilizando o módulo CSI XCAD e temos também uma parceria com a Parabuild. Somos parceiros da Leica, na área de nuvens de pontos. E, finalmente, para os interessados no chamado Common Data Environment, informo que o BricsCAD BIM vem já com o BricsCAD Cloud, que pode ser expandido para uma solução mais completa, que se chama BricsSys 24/7, e que é usado por grandes empresas de engenharia por toda a Europa. A BricsSys organiza todos os anos uma conferência internacional que no ano passado decorreu em Estocolmo, na Suécia. Nessa conferência anunciamos a iniciativa Scan2BIM, em parceria com a nossa empresa irmã Leica e com a HOK. Para quem não conheça, a HOK é considerada a maior empresa de design, arquitetura, engenharia e planeamento urbano nos Estados Unidos. Tem cerca de 2.500 projetistas que trabalham com diversas soluções, AutoCAD, Revit, Archicad e agora também com BricsCAD BIM. A nossa relação com a HOK correu muitíssimo bem, tão bem que acabamos por incorporar no BricsCAD BIM muitas das sugestões que eles nos deram e que foram muito além do tema Scan2BIM. Assim, portanto, depois de um ano de trabalho, apresento aqui o workflow Scan2BIM no BricsCAD, que resultou desta colaboração. Queria destacar que não consideramos este workflow absolutamente completo, aliás, o conceito Scan2BIM ainda está, penso eu, na infância, mas penso que atingimos já resultados muito interessantes. O workflow começa com a importação da nuvem de pontos, uma fase sempre um pouco morosa. Como podem ver, podemos importar vários formatos. O tamanho da nuvem de pontos pode ser quase ilimitado. Recentemente fizemos um teste com uma nuvem com 500 GB, que correu sem problemas. Melhoramos drasticamente o tempo de carregamento usando multithreading. Isto, portanto, permite ao utilizador começar a trabalhar enquanto a importação está a decorrer. Em seguida, podemos ajustar o tamanho dos pontos de forma global ou adaptativa e também a sua densidade. Podemos ainda atribuir cores aos pontos conforme a sua elevação. Criamos ferramentas para alinhar nuvens de pontos com o sistema de coordenadas, que pode também ser um alinhamento automático. E podemos fazer o crop, ou seja, isolar determinados pontos conforme desejado. Temos ferramentas para detectar automaticamente os pisos de uma nuvem de pontos e criar planos de corte. E em paralelo, embora isto não faça propriamente parte do workflow Scan2BIM, podemos criar linhas a partir de secções geradas por planos de corte, otimizá-las e criar ortofotomapas, portanto, imagens raster a partir das secções. Finalmente, criamos ferramentas para detectar pontos coplanares e convertê-los em superfícies planas ou sólidos 3D. Contudo, o resultado de todo este processo é apenas geometria. E, portanto, onde é que está o BIM? Ora, para concluir o workflow, precisamos de converter a geometria no modelo BIM. No BricsCAD isto é feito com um único comando, que se chama BIMify, recorrendo à inteligência artificial e que detecta e faz a classificação IFC automática, assim como a criação de espaços, planos de corte, quantidades, perfis, etc. Em alternativa, esta classificação IFC pode também ser feita de forma manual. Vamos agora ver um exemplo prático de uma nuvem de pontos e como podemos manipulá-la no BricsCAD no contexto Scan2BIM. Começamos por usar o comando Point Cloud Reference numa nuvem de pontos previamente importada. Reparem que escolhemos aqui um determinado tamanho e densidade para a nuvem de pontos de forma a que possamos manipulá-la com facilidade.
Vamos agora alinhar a nuvem de pontos com o sistema de coordenadas, utilizando o comando align, o que nos vai facilitar o nosso trabalho nas fases seguintes. Aí está. Com a nuvem de pontos alinhada, vamos isolar a parte do edifício que nos interessa, através de um crop. Aqui fazemos um crop retangular, mas obviamente podemos isolar os pontos recorrendo a outro qualquer polígono, adicionando ou retirando pontos à seleção. Em seguida, vamos detectar automaticamente as chamadas volume sections de cada piso da nuvem de pontos, com o comando detect floor. Estas podem ainda ser usadas para gerar desenhos 2D, sobrepostos a uma imagem raster em background, usando o comando project section. E podemos também ajustar alguns parâmetros para melhorar o resultado final. Como podemos ver em baixo, acrescentamos também aqui uma barra de progresso para dar feedback ao utilizador. Como irão ver no resultado final, vamos obter uma imagem raster de alta resolução e por cima dela as linhas correspondentes à planta deste piso. Aguardamos mais uns segundos, enquanto o cálculo é feito. Aí está. Vemos aqui a verde as linhas geradas pela imagem raster. Estas linhas podem ser, por vezes, contínuas, mas podemos facilmente corrigi-las usando o comando optimize. Vamos agora ver a criação automática de geometria 3D. Para isso utilizamos o Bubble Viewer, que é um viewport separado com 3 modos de visualização. O primeiro modo é este, que é o de cor natural. Neste caso, reparem que é um scan a preto e branco. O segundo modo visual é o chamado Normal Vector Mode, onde as cores correspondem às direções das superfícies. Assim, a azul temos as superfícies perpendiculares ao eixo do Z e a vermelho e verde perpendiculares aos eixos X e Y, respectivamente. Finalmente, temos o modo mapa de profundidade que nos ajuda a perceber melhor a distância entre cada ponto e a posição de scan. Portanto, que eram aquelas esferas que vocês viram antes. Em seguida, vamos gerar automaticamente a geometria 3D usando o comando Fit Planner dentro do Bubble Viewer. O cursor ajuda-nos a entender a direção da superfície e, após selecionarmos, obtemos um preview, quer em Bubble View, quer em Model View do lado esquerdo. Podemos gerar figuras retangulares, mas também figuras cortadas. Notem que aqui o processamento é extremamente rápido, porque estamos apenas a usar os pontos de uma única posição de scan. Adicionalmente, com o comando Fit Planner, podemos também, este comando pode também ser usado em Model View. Leva um pouco mais de tempo, mas tem 2 vantagens principais. Primeiro, pode ser usado em nuvens de pontos não estruturadas, que são nuvens de pontos que não têm informação da posição de scan, e pode ser usado para determinar a espessura de paredes ou lajes, isto porque a procura é feita em toda a nuvem de pontos. A geometria criada por este comando Fit Planner pode também ser manipulada usando as nossas, vamos chamá-las Connection Tools, em L ou em T, que funcionam agora também em superfícies. Queria rapidamente saltar para outro exemplo, portanto, um outro caso prático que demonstra a possibilidade de gerar imagens de alta qualidade que podem ser anotadas como secções BIM regulares. Neste exemplo, portanto, de uma igreja histórica, adicionamos um elevador moderno, usamos a nuvem de pontos para gerar o fundo e a secção BIM pode ainda ser completada com os chamados BIM tags ou Spot Elevation Levels. Aí está.
Ora, vamos voltar ao modelo anterior para vos mostrar a última fase do workflow Scan to BIM, aquilo que chamamos o BIMify. Portanto, temos aqui, numa fase mais avançada, a 90 pontos anterior e a geometria que foi gerada usando as ferramentas que vimos anteriormente. Como podem verificar no lado esquerdo, foram criados 121 sólidos, mas sem qualquer informação BIM. Assim, o que temos que fazer é dar o comando BIMify, aí está ele, de forma a que o modelo BIM seja criado automaticamente. Aguardamos uns segundos. Portanto, o BricsCAD criou os chamados Building Elements, portanto, pisos, colunas, lajes, paredes, assim como os elementos espaciais. E concluímos assim o nosso workflow Scan to BIM. Para terminar a apresentação, queria apenas mostrar-vos em 30 segundos algo que estamos a trabalhar neste momento e que pensamos disponibilizar no próximo verão, portanto, que é um VR Viewer. Portanto, é um visualizador de realidade virtual que pode ser lançado a partir do BricsCAD BIM. Podemos usar um headset de realidade virtual para navegar e examinar a 90 pontos e usar ferramentas como o Flashlight para ver ainda mais detalhes. Pensamos que este viewer pode ajudar muitos utilizadores a manipular grandes quantidades de informação. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção. Deixo aqui os meus contactos, caso tenham alguma pergunta ou necessitem de algum esclarecimento. Obrigado mais uma vez e passo a palavra à organização. Obrigado, Engenheiro Luís e Engenheiro Carlos. Nós, por questões de tempo, e a apresentação foi certamente super interessante e penso que haverá algumas perguntas, mas nós, por constrangimentos de tempo, teremos que avançar para as próximas apresentações. Contudo, obrigado por terem partilhado connosco estas duas apresentações e os vossos contactos. Eu tenho certamente algumas questões que depois vos farei chegar. Muito obrigado pela vossa apresentação e pela vossa participação neste evento.